Quero mandar um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo nessa noite através da rádio e aqueles que vão ver também nós através do YouTube. Que bom poder falar ao seu coração, que bom poder levar uma palavra de Deus, né, na sua vida. Eu creio que Deus é poderoso, que Deus vai fazer grandes coisas na vida de cada um que está nos ouvindo essa noite. Uma noite chuvosa aqui em São João, creio eu que em toda a região, uma noite gostosa, né, um tempo agradável. E eu queria ministrar ao seu coração uma palavra essa noite que o Espírito Santo colocou na minha vida e disse: Rubens, leva essa palavra ao meu povo. Sabe, querida, é um momento difícil, mas nós vamos ultrapassar, nós vamos vencer. Como diz a Sara Nossa Terra, nenhum passo para trás, e nós não vamos dar nenhum passo para trás. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, a Bíblia relata o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Porta aberta, e que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A Bíblia diz que o apóstolo João, na ilha de Patmos, nos traz essa palavra. A igreja de Filadélfia, que era uma igreja que passava um momento muito difícil, uma igreja que estava ali morna, um povo descompromissado. E ele diz o seguinte: olha, eu coloquei diante de você uma porta aberta. É interessante, a porta aberta é uma das imagens mais ricas na palavra de Deus. Pode significar segurança. Sim, significa que você pode estar no seu quarto trancado, né, pôs um ferrolho, ou mesmo num portão da sua casa, você possa vir colocar um grande cadeado como sinal de segurança. Pode ser sinal também de ocultação, ou seja, eu estou num lugar, ninguém pode entrar. Pode significar rejeição, ou seja, alguém trancou, bateu a porta na minha cara, ou até mesmo descanso. Sabe, querido, eu fui orar, fui descansar, como diz a Bíblia. Olha, entrei no meu quarto, tranquei minha porta, entrei e comecei a descansar, a meditar. Então, porta, ela tem vários ambientes que se precisa passar por ela para chegar. E uma das coisas que eu acho interessante nesse texto bíblico é que a porta não significa nada daquilo que eu acabei de falar. A porta ali, a Bíblia diz, que significa, é símbolo e significa infinitas oportunidades nas nossas vidas, de fazer, de ajudar aqueles que tanto necessitam. A porta aberta é uma oportunidade. E essa oportunidade significa o quê? A possibilidade de eu e você sermos úteis a Deus. Sabe, nesse tempo tão difícil, Deus está abrindo uma nova porta para as nossas vidas. A Bíblia fala de um homem chamado Terá, que morava numa cidade, cujo nome era Ur dos Caldeus. E a Bíblia diz que ele havia nascido lá, vivia ali debaixo de um sistema muito difícil. E a Bíblia diz que Terá, um dia, tomou uma decisão: eu vou me mudar, eu vou para uma outra cidade. Aqui já não é mais o melhor lugar para nós morarmos. Vamos morarmos num ambiente onde possamos ter um pouco mais de segurança, aonde Deus nos levar. E ele toma essa decisão. Ele estava debaixo do regime de Nimrod. Terá era um dos homens que trabalhava com sacrifícios humanos, quando você vai estudar um pouco sobre ele. E ele tomou uma decisão, juntou a sua esposa, os filhos, né? E vamos partir, vamos para uma outra cidade. Mas de repente ele parte e vai para uma cidade que chama Arã. E quando ele chega lá, ele falece. E ele também perde um filho. A Bíblia diz ali que naquele momento, Deus, diante de todo o controle, ele chama Abraão.
e diz: Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão. Farei de você um grande povo, e eu vou te abençoar, Abraão. Tornarei famoso o teu nome sobre toda a terra, e você ainda será uma bênção, Abraão. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam, Abraão. Por meio de você, todos os povos da terra, Abraão, serão abençoados. A Bíblia diz que Abraão partiu como Deus lhe tinha ordenado, e ele levou Ló com o seu sobrinho. 75 anos, quando Abraão saiu de Harã. Levou sua mulher, Sara, levou seu sobrinho Ló, todos os bens que ele tinha adquirido, ele levou, e ele foi caminhando, até que ele chega em Canaã, a terra da promessa. Uma das traduções de Canaã é lugar de comércio financeiro. Abraão chega lá, mas ele entendia que quando Deus disse para ele, vá, saia da sua terra, nesse vá, existiam dois comandos, duas partes. Uma delas que eu falo é saia. Mas sair de onde? De onde você se encontra nesse atual momento que você está vivendo. Sair, sim, sair diante de umas circunstâncias que tudo parece ser extremamente difícil, e umas circunstâncias onde a vida não tem prazer mais. As pessoas estão dizendo: eu não sei mais o que fazer da minha vida. Deixa eu te falar algo. Sim, busque no Senhor enquanto se pode achar. Deus disse para ele: olha, onde você está, Abraão, não é o melhor lugar. E depois ele disse: olha, e vá, saia e vá. E vá para onde? Para um lugar aonde eu vou te levar. Deus disse: você vai ter que sair da sua terra, porque esse é um lugar extremamente, Abraão, familiar com a sua vida. Você vai ter que sair do meio dos seus parentes, Abraão, porque a linguagem que eles falam, a maneira como eles expressam, não é a que eu gosto e gostaria que ditos vivessem. Olha, Abraão, você vai ter que sair da cultura do seu país, da sua cidade, da sua família. Uma cultura que moldou o teu coração, moldou a tua vida. Abraão, eu preciso que você vá para um lugar onde lá você vai entender que sou eu que direciono a vida das pessoas. É como se Deus dissesse nos dias de hoje: Abraão, olha, você a partir de agora vai viver debaixo dos frutos do Espírito, Abraão. Você vai ser um homem conforme a minha palavra, Abraão. Você vai ser um homem onde o seu linguajar, as Escrituras falam por si só. Você vai ter que deixar a casa do seu pai. Poxa, Deus, por que eu vou ter que sair? Ur dos Caldeus era um grande centro comercial. Era um lugar que provavelmente os estudiosos falavam que era a maior cidade do mundo. Abraão estava num lugar maravilhoso. Ali naquele momento, tudo que se passava pela Mesopotâmia em relação a alimentos, a cultura, tudo passava por Ur. Era um lugar de muita riqueza, um lugar de comércio, de instrução. Era um lugar onde a tecnologia já era avançada. Era um lugar onde todos nós gostaríamos de estar. Mas Deus olhou para Abraão e falou assim: você vai ter que sair desse lugar, meu querido. Você vai ter que sair. Vá para uma terra que eu irei te mostrar. E essa terra, a Bíblia diz que era o lugar onde o pai dele já tinha determinado: vamos para Canaã. Mas Ur não era como Canaã. Canaã era uma cidade que carecia de cultura. Era uma cidade de uma civilização pequena. Canaã não tinha desenvolvimento. Canaã era ali naquele momento ainda uma cidade onde a agricultura ainda não tinha por completo atendimento às necessidades. Era um lugar rústico, difícil. Jamais alguém queria ir para lá. É como uma pessoa que mora num grande centro como São Paulo, onde ela tem toda a tecnologia e de repente ela tem que mudar para uma cidade menor. Eu conheci
uma grande cidade, pelo aquilo que ela faz. Mas em número de população, uma cidade muito pequena, chamada Gália, a terra da seda, do bicho da seda. Gália, você passa 5 passadas, já está saindo dela. Quando dá 5, volta de novo. Uma cidade micro. Se eu não me engano, Gália ainda é a menor cidade do estado de São Paulo. Quem quer mudar para lá? Alguns vão dizer, eu quero porque não tem violência. A violência hoje, a mais letal, é a verbal do que a física. Você destrói os sonhos de uma pessoa de uma maneira muito rápida. Abraão, poxa, mas eu vou viver num lugar desse? Imagina se eu dissesse para você que você teria que mudar para uma cidade que não tem redes sociais, que não tem internet. Eu não vou. Ele entendia isso. Espera aí, eu vou ter que mudar para lá? Eu vou morar numa cidade tão pequena? Eu vou ter que tomar uma decisão dessa? Mas ele ouviu a voz de Deus. Eu li uma reportagem sobre uma faculdade na Colômbia, que ela descobriu, no geral, que uma pessoa toma por dia decisões conscientes, 70 decisões, 70. Ou seja, num ano, eu e você vamos tomar 25.550 decisões. Isso significa que se eu e você vivermos até os 70 anos, nós vamos tomar 1.788.500 decisões. Então, quando você vê Alberto Camus falando sobre decisão, ele diz, sabe o quê? A vida é a soma de todas as escolhas que você faz. Você junta todas as 1.788.000 e descobre quem você é. Então eu e você vamos ter que tomar muitas escolhas. E Abraão teria que tomar uma escolha na vida dele. Por que o Senhor quer que eu saia daqui, desse local? Por que o Senhor quer que eu vá para um lugar onde não tem nada daquilo que eu gosto? Mais adiante, lá no livro de Josué, a Bíblia relata porque Deus tomou essa decisão. A Bíblia diz em Josué 24, 2, 3, ela diz assim, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além dos Eufrates e conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Abraão recebera ali uma herança cultural de idolatria, porque a Bíblia fala a outros deuses. Do ponto de vista bíblico, idolatria não é algo que a gente pensa que são imagens. Pelo contrário, isso é um erro, um equívoco muito grande. Idolatria, né, é o conceito que as pessoas representam erroneamente o nome de Deus. Ou seja, elas representam o caráter de Deus de uma maneira errônea. Ah, mas a idolatria substitui a Deus. E no fato de substituir, é uma pessoa, como todos nós que fomos pecadores, porque a Bíblia fala em Romanos 3, 23, todos estamos destituídos. E o salário do pecado é a morte. Todos nascem mortos emocionalmente. Deixa eu te falar uma coisa, ele deixou bem claro, escuta, idolatria é quando as pessoas representam erroneamente o nome de Deus. A Bíblia fala, sabe o que? Uma coisa muito clara, está lá em Miqueias 6,8, sabe o que as Escrituras dizem? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Por quê? Idolatria não exige o que Deus requer. E o que Deus requer de mim e de você? Justiça, fidelidade, que possamos andar como Ele. Escuta, queridos, a idolatria implica um sistema de crenças, atitudes e hábitos, para a qual Abraão teria que morrer. Ele não poderia mais viver daquela maneira. Deus não queria mais ver um coração como o de Abraão, cheio de coisas que tiravam ele e afastavam ele da presença de Deus. Eu e você temos que fazer isso. Nós não mudamos de religião. O que nós passamos foi a viver de uma maneira diferente. Lembro-me quando a minha esposa falava comigo, conversando comigo, ela disse assim, olha, Rubens, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, mesmo estando em São João,
eu decidi orar para voltar. Queria voltar para o lugar de onde eu vim. E isso foi 1, 2, 3 anos. Eu não consigo me ver na cidade onde eu estou. Eu não sinto encontrar o meu propósito aqui. Eu ouvia isso da minha esposa depois de anos aqui. Como, bem? Por que você quer voltar? Por quê? Mas eu estou orando. Mas de repente Deus veio com um trator e passou por cima. Não, você vai voltar. Não, você vai ficar no lugar que eu te estabeleci. Você não vai voltar para o lugar das suas culturas. Deixa eu te dizer uma coisa. O lugar onde Deus nos coloca é para que jamais voltamos para retornar. Biblicamente ninguém voltou. Deus está sempre preparando uma porta aberta para nós no futuro. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus abriu uma porta na vida de Abraão e diz: você será uma bênção. Farei o teu nome grande. Deus não disse que Abraão seria grande. Deus disse: eu farei o seu nome grande. E em ti serão benditas todas as nações, Abraão. Aprendi uma coisa. Se a prova é possível, a fé é impossível. Deixa eu te falar uma coisa. Aonde as pessoas falam com Deus, foi de um sistema de práticas religiosas que eu vim. Eu vim de um sistema que todos falavam com Deus. Mas de repente eu entrei num outro lugar, aonde Deus fala conosco. Louva a Deus, porque eu conheci a nossa instituição, a Sara Nossa Terra. Aos poucos eu comecei a entender sobre a questão de viver debaixo de uma idolatria, de um sistema, de um lugar onde as pessoas acreditavam que a religião era muito mais forte do que a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus prevalece. Você que está me ouvindo hoje, eu quero te dizer uma coisa: não existe nada maior do que a palavra de Deus. O que existe, sabe o que é? É um lugar onde as garras da idolatria travam as pessoas, não permitem elas crescerem. A Bíblia diz: Abraão estava preso, mas ele tomou uma decisão e ele saiu do meio da sua terra, da sua parentela, e ele foi para um lugar aonde Deus permitiu ele encontrar o Senhor. As portas abertas na vida como a dele significa, sabe o quê? Que dentro do nosso interior vai haver uma transformação maior do que o nosso exterior. Significa que você vai se encontrar com o teu Deus e ele vai relocar você dentro do teu interior. Ele vai fazer você viver de uma maneira diferente. O exterior, com o período, ele vai relatar tudo como você está vivendo. Mas por quê? Porque no seu interior já passou por algumas mudanças. A Bíblia diz que quando Abraão passou por essas mudanças, o Senhor tomou uma decisão. Já não mais será chamado Abrão, mas Abraão. Ele começou a mudar o seu entendimento, a sua fé. Ele começou a ter a sua própria identidade. Eu lembro na minha conversão, haviam palavras torpes dentro dos meus lábios, haviam palavras que Deus não concordava, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habitava dentro de mim. Falava de coisas que feriam, falava de coisas que não faziam parte do caráter e da integridade de Deus. Os palavrões foram embora e veio ali, sabe o quê? O domínio próprio, vendo os frutos do Espírito trabalhando. Não há agressividade nos meus lábios, a minha fala não é impura. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu e você somos templo do Espírito Santo, que dos nossos lábios saiam palavras de construções, que dos nossos lábios saiam palavras que vai ajudar as pessoas a terem uma mudança de postura em relação àquele sistema de idolatria que elas estão vivendo. Deus olhou para Abraão e falou assim: olha, o teu nome não será mais esse. Sabe por quê? Porque Deus abriu uma porta para ele. E quando Deus abre uma nova porta, vem uma nova identidade. Identidade fala do nosso ser. Quando você tira a sua identidade, ali está dizendo que você é cidadão brasileiro. Mas tem a nossa identidade no mundo espiritual. E a Bíblia fala que nós somos embaixadores. Representamos a um Deus poderoso. Uma identidade na qual está registrada ali, carimbada com o selo do Espírito Santo, porque quando se tornamos cristãos, nós recebemos um selo,
que nós não somos mais cidadãos desse mundo, que nós somos cidadãos de um outro governo, de um outro reino, e um reino que quer se estabelecer nesse país, nesse mundo, nessa cidade. Existe um reino que tem novos valores e que principalmente gera em nós uma identidade. Eu lembro quando eu me converti, um grande amigo meu chegou para mim, sentado ali, conversando com o pessoal numa padaria, ele bebendo, e eu era muito amigo dele, nós jogávamos futebol junto, era uma alegria total, e de repente ele chega para mim e fala assim: ei, Rubão, hein? Você se converteu, eu estou sabendo agora, né? Eu falei: sim, me converti, estou mergulhando na Bíblia, você deveria se converter. Ele pegou um copo de cerveja e jogou na minha cara o copo de cerveja. Ele falou: você para mim morreu. E eu ouvi aquilo, eu não me abalei. Sabe por quê? Já tinha uma nova identidade. Já tinha o novo perfume, o novo aroma em mim. Porque a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, que nós exalamos. Ele não suportou sentir aquele cheiro, aquele novo aroma. Eu comecei a ter, com a porta aberta, uma nova fé na minha vida. Que fé? De crer no Todo-Poderoso, de crer que eu abri mão de ídolos para ter somente um ídolo. Meu ídolo é Jesus Cristo. Ele é invencível. Ele é poderoso. Sabe, querido, eu comecei a entender que, peraí, não é a doutrina. Ah, mas você é evangélico. Não, queridos, passei dessa fase. Quando eu fiz a mudança na minha identidade, eu resolvi pedir para Deus me colocar num outro cargo na empresa. De colocar, sabe que título? Homem de Deus. Evangélicos tem muitos não cumprem por suas palavras. Eu luto todos os dias para honrar minha palavra. Sabe por quê? Porque eu tenho uma nova identidade, tenho uma fé. Eu vim de uma fé que era abalável, qualquer coisinha dava medo, desespero, pânico. Agora não. Agora a fé que eu tenho me mantém firme na raiz. A fé que tenho está lá em Mateus 11, 28, quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Isso que é ter uma nova fé. E depois, a porta que Deus abriu, que ninguém fecha, um novo propósito. Eu lembro muito quando a Bíblia fala de uma passagem do endemoniado de Gadareno, né? Aquele homem dormia no sepulcro. Aquele homem deitava em cima de um túmulo e dormia. A Bíblia diz que os demônios, né, escravizaram ele. A Bíblia diz que haviam ali o quê? Correntes de aprisionamento espiritual na vida dele. O que tem no cemitério? Né? Eu acho tão interessante. Né? Mudou o meu conceito quando eu ouvi algo sobre isso. A pessoa me perguntou para mim: o que tem no cemitério, Rubens? Eu falei: como todos vocês falam, tem mortos. E uma pessoa falou: não, existem muitas pessoas ali que não conseguiram realizar seus sonhos e os seus propósitos. Então, às vezes eu estou passando, eu olho e falo: meu Deus, quanto propósito morreu aí sem se cumprir, mas eu quero declarar que você vai cumprir todos os seus propósitos. Existe uma ordem divina sobre a minha vida, sobre a sua. Nós não vamos morrer enquanto nós não cumprirmos os nossos propósitos, porque Deus é fiel e justo para sustentar a sua palavra e nos levar até o fim. Sabe, meu querido, o meu propósito de vida foi levantado quando eu descobri, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi para que vá entre as nações como profeta. Uau! Como um profeta. Em Apocalipse 5,10 ele já tinha nos chamado de reis e sacerdotes. Mas de repente eu descubro como um profeta. Uau! Que coisa maravilhosa! A vida vai te fazer tomar uma decisão. Você pode morrer como um sacerdote. O sacerdote, ele tem uma função na Bíblia. E a função dele é de levar aquilo que o povo está vivendo e como estão vivendo até o Senhor. Essa é a função do sacerdote. Mas a Bíblia diz que existem também os profetas. A função do profeta é única: trazer dos céus para a terra aquilo que Deus estabeleceu.
É como João Batista, um profeta. É como Samuel, outro profeta. É como um sacerdote, como Manoá, Zacarias. Sabe, queridos, só tem uma diferença. O sacerdote, ele morre jubilado. O sacerdote, ele morre bem de vida. A nação ama. O profeta, ele é degolado. Ele é morto. Você vai ter que tomar uma decisão. Se você quer ser um sacerdote ou um profeta. Mas quando você tomar uma decisão, quero ser um profeta, você vai entender que a morte do profeta não é nenhuma das melhores. Um honra o povo, o outro honra o Senhor. Abraão tomou uma decisão: eu vou honrar a palavra do meu Deus, mas eu vou ter que partir do lugar que eu mais amo. E quando ele tomou essa decisão, Deus abriu uma porta na vida dele. Você vai, a partir de hoje, caminhar comigo. Sabe, Abraão, eu tenho uma promessa para você, e nessa promessa farei de você um grande povo, farei teu nome se tornar um grande nome, farei de você um homem vencedor. E Abraão aceitou ali seu desafio. Vou partir, vou se tornar um homem de Deus. Abraão foi um dos homens que abriram muitas portas. A maior delas, o Deus de Abraão. Imagina, num período não existiam os pergaminhos, num período que não tinha Bíblia, não havia nenhum material escrito. As pessoas iam fazer suas orações, e o grande ensinamento, sabe qual que era? Vamos orar? Vamos. Mas como que será a nossa oração? Nós vamos orar da seguinte maneira: vamos lembrar do Deus de Abraão. Imagina que o nome de Abraão era forte. Imagina que as pessoas vão olhar para mim, para você, e vão dizer assim: olha, eu não sei qual é o Deus do pastor Rubens, mas uma coisa eu sei, ele tem feito grandes coisas. Vamos cultuar ele onde eles estão, pastor Rubens, pastora Fernanda, sua família, e mais a cada um dos ouvintes. Imagina que instrumento de vida nós podemos ser para essa nação, num período, né, de tantas dificuldades. Pessoas que nem são cristãos estão nos procurando. Pastor, o senhor pode orar comigo? Eu estou com medo de morrer. Outro me mandou um áudio falando assim: pastor, agora acabou de vez, vai morrer todo mundo. E eu falei para ele assim: olha, você acertou, porque eu morri para o mundo, mas eu nasci para Cristo. Aqueles que creem que Jesus é Senhor e Salvador, eles esperam apenas que Ele apareça nos céus para poder voltar para Ele. Abraão entendeu isso. Aonde eu estou, Deus não pode estar. Porque o sistema de vida que me aprisionou, que roubou, que tirou a minha verdadeira identidade com o Senhor, me impede de conhecer a Cristo. A Bíblia diz que Abraão, ele vai às suas batalhas. E quando ele vence uma batalha, ele volta. E quando ele volta, ele se encontra com Melquisedeque, sacerdote. E ele pega os seus dízimos, suas ofertas, seus despojos, e ele dá ao sacerdote. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que Melquisedeque, a tradução dessa palavra é a glória de Salém, significa que Abraão se encontrou com o próprio Jesus Cristo. Encontrou-se com o autor e consumador. Abraão se encontrou com todos aqueles que a gente tenta encontrar todos os dias. Abraão se encontrou com o Pai da Glória, com Jesus. Ali, lá atrás, 2000 anos antes da vinda do Messias ao mundo, Abraão já o encontrou. O Deus de Abraão. Todo mundo entendendo, peraí, existe um Deus que é poderoso. Hoje, no mundo secular, as pessoas passam a vida inteira dizendo: eu vou fazer grandes coisas, eu vou me tornar grande, vocês vão ver, meu nome será reconhecido. Mas Deus disse: olha, eu estou fazendo uma grande coisa no mundo.
E aquilo que eu vou fazer acontecer na sua vida, Rubens, não é para seu benefício próprio. Ao contrário, eu tenho portas abertas para você, mas o que você for tentar fazer, lembre-se, seu nome será grande, mas o meu nome estará acima de todos os nomes. Pode ser que você escolheu se tornar grande, mas permita Deus fazer o teu nome grande. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. 1.588.000 decisões. Só hoje nós tomamos mais de 70 decisões. A pergunta que eu quero fazer para você, para me encerrar essa noite: quantas decisões você vai tomar na sua vida sem ter o aval do nosso senhorio de Jesus Cristo? Quantas decisões você ainda tem disponibilidade para errar? Porque a Bíblia diz que a vida é passageira, um vento que passa. Como essa crise? A palavra crise no hebraico é vento, passa. Quantas decisões você tem aptidão ainda para errar? Porque a minha vida, a sua vida, são as nossas somas de decisões. Eu tomei uma decisão há mais de 20 anos atrás. Seguir a Jesus Cristo. Lembro de uma música que não conhecia. Estou seguindo a Jesus Cristo, né? E eu ouvi aquela música e falei, poxa, Ele é meu guia, né? E eu falei, poxa, que inspiração. Pois aprendi o escudo com voz da verdade. Vim numa época que estava lá o Bené Gomes cantando ao único. Maravilhoso é estar em sua presença. E aquilo foi mexendo com o meu coração. Sabe o que eu entendia? Deus estava abrindo uma nova porta na minha vida. E essa porta me levava cada vez mais a conhecê-lo. Abraão também teve uma porta aberta na vida. E sabe o que a Bíblia diz? A porta que Deus abre, ninguém fecha. E Deus está abrindo uma nova porta para nós que somos cristãos. Nesses últimos dias, nós vamos entrar num novo ambiente. Prepare seu coração, prepare sua vida. A vida não pode ser mais a mesma. A vida tem que ser na ótica de Deus, não na ótica humana. Deus está chamando o seu povo. Deus está atraindo a mim e a você para o buscar de todo o coração. Agora não é hora de blasfêmia. Agora é hora, sabe de quê? De pedir a misericórdia. Sabe, meu querido, quero te dizer uma coisa. Acredite na promessa do Senhor. Farei de você um grande povo. Tornarei famoso o seu nome. Deus vai abrir uma porta. Pastor, que porta que Deus é capaz de abrir? Queridos, creia na palavra dele. E isso vai fazer com que Deus cumpra com a sua promessa. Ele diz o quê? Deleita-te no teu Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Eu creio que nesses dias, aonde as pessoas chamam de crise, eu chamo de tempo de Deus. Vi o quanto eu estava mecânico e hoje eu vejo o quanto eu sou dependente. Vi que nós achávamos que pela presunção do nosso coração, que nós sabíamos de tudo. Hoje eu vejo que eu não sei de nada, como sou tão pequeno, como sou tão irrelevante aquilo que Deus é nesse mundo. Soberano, o Rei da Glória, para que venha Ele, derrame o seu poder. Eu quero orar por você que está nos ouvindo na rádio e que está nos vendo no YouTube. Querido Deus, feche os seus olhos. Pai querido e amado, eu te louvo pela vida dos meus irmãos que estão agora nos ouvindo. Homens e mulheres tementes ao Senhor. E eu peço para que a tua palavra possa ser ministrada ao coração de cada um deles que estão nos ouvindo. Você que está aí agora na sua casa, curve sua cabeça para que o Espírito Santo possa ministrar, que Ele possa trazer as bênçãos dEle, que Ele possa fazer com que a palavra do Senhor Jesus, manancial de águas vivas, e que Ele venha curar o seu coração, que Ele venha sarar a sua vida, que Ele possa derramar bênçãos e bênçãos sem medidas
sobre você e a sua casa. De repente você está dizendo aí, olha, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como fazer. Pastor, eu preciso de ajuda, emocionalmente eu estou fragilizado. Deixa eu te dizer uma coisa. Dia e noite, Josué disse, medita na minha palavra. O que nós precisamos agora não é somente de uma parte humana, mas nós precisamos muito mais daquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos. Quero te dizer uma coisa, Deus tem uma palavra ao teu coração. Se coloque como Abraão. Ele abriu uma porta e ele entrou. Provavelmente, você veio fechando inúmeras portas. Você veio fechando portas de céu. Eu não quero mais isso. Portas com discípulos, eu também não quero mais isso. Eu estou cansado. E Deus deixou o teu cansaço para agora, para esse momento. Está cansado? Estou. De quê? Aí você olha e fala assim, poxa vida, eu achei que eu tinha feito tantas coisas. Fez o quê? Fizemos o quê? Sabe, queridos, haverá um dia, lá na glória, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. Imagina como hoje, como se de repente Deus chegasse na sua casa e agora, e dissesse, eu vim resolver um problema de quem vai viver na glória e quem vai viver longe de mim. Eu imagino que nos últimos dias serão como hoje, onde as pessoas não têm mais o direito e a liberdade de escolha. Daqui a pouco, eles vão colocar chips em nós. Com as câmeras, eles já sabem onde nós estamos. Com o chip, eles vão nos monitorar. E aí você diz assim, não, mas eu sei o que é melhor, eu sei o que fazer e como fazer. Não sabemos. A única coisa que pode tracionar as nossas vidas é a palavra de Deus, viva e eficaz. É uma palavra que nos leva a entender, que fala ao nosso interior, não à nossa mente, fala ao nosso coração. E Deus tem uma palavra para ti. Ser fiel, ser perfeito, anda na minha presença, me busca, irá me encontrar. Deus tem uma palavra na sua vida dizendo, sabe o que? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele vai se encontrar com você, Ele vai abençoar você. Por isso, meu querido, que Ele te abençoe, que Ele te faça mais do que vencedor e que Ele derrame as bênçãos dEle sobre a tua casa. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele levante o teu rosto e te dê paz. Deus te abençoe. Boa noite. Fica com Deus. Dá uma glória a Deus. Se você estiver com a pessoa do teu lado, declare para ela, olha, feliz é a nação cujo Senhor é o Deus de Israel. Boa noite. Que Deus te abençoe.